Fala galera, e esse é mais um vídeo a pedido aí da nossa inscrita Ana Beatriz. E neste exercício agora é para a gente determinar a medida desses ângulos aí, ó, a partir do ângulo conhecido de 60 graus. E aí agora a gente tá, as retas RS elas são paralelas e essa outra reta T que as cortam ela é uma reta chamada de transversal. E aí tem algumas propriedades muito importantes para a gente recordar antes da gente resolver essa atividade aqui. Então, qual que é o objetivo? Determinar a medida aqui deste ângulo azul, deste ângulo rosa, desse aqui de baixo também, desse laranja, desse verde, a partir de um único ângulo conhecido. Então, vamos recordar algumas propriedades dos ângulos alternos internos e alternos externos. Nessa imagem aqui, a gente tem essa representação só para refrescar a memória aí de vocês. O que são chamados, então, ângulos alternos internos? Se a gente tem duas retas lá paralelas e uma transversal que corta, então a gente tem ali, em cada corte da reta transversal, a gente tem quatro divisões, quatro regiões do espaço que são chamadas de ângulo. Então, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo C. Então, essa aberturazinha aqui é a representação desse ângulo. Repara que a gente tem quatro aberturas, né? Quatro regiões no espaço aqui, quatro ângulos. Esses ângulos, então, recebem nomes. Onde a reta corta aqui embaixo também tem quatro ângulos. E aí os ângulos alternos internos, eles ficam entre as duas retas paralelas e eles são chamados de alternos internos porque um está de um lado da reta e o outro está do outro lado da reta. Então, ambos estão do lado de dentro, entre as retas paralelas, mas em relação à transversal, o ângulo A e o ângulo F, representados aqui pela mesma cor, eles são chamados de ângulos alternos internos. E estes ângulos, eles são iguais. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo F, por se tratarem de ângulos alternos internos. E a mesma coisa acontece com os ângulos C e E. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo E, porque são ângulos alternos internos. Na figura seguinte, nós temos os ângulos colaterais internos. Colaterais significa que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, olha a diferença. O alterno, cada um está de um lado em relação à reta transversal. O colateral estão do mesmo lado. Então, nós temos aqui o ângulo C e o ângulo F. Eles são ângulos colaterais internos. Eles estão do mesmo lado da reta transversal e entre as retas paralelas R e S. Qual a propriedade que envolve eles? O ângulo C mais o ângulo F é igual a 180 graus, porque eles são colaterais internos. Da mesma forma que o ângulo A mais o ângulo E, a soma deles também é igual a 180 graus. E aqui na figura abaixo a gente tem os colaterais externos. A gente já entendeu que colateral é que está do mesmo lado. Quando fala externo, é porque eles estão do lado de fora das retas paralelas. Olha só, o ângulo A e o ângulo H, eles são colaterais externos. Repara que eles estão do mesmo lado da reta T e do lado de fora das retas paralelas. Qual a propriedade que envolve eles? Que o ângulo A mais o ângulo H, que neste caso eles são colaterais externos, é igual a 180 graus. E não preocupa muito com essas propriedades aqui, não, porque você vai entender a lógica disso. O ângulo B e o ângulo G, também a soma deles é igual a 180 graus. E aí tem uma forma clara da gente perceber que eu vou exercitar naquele exercício lá. E aqui, ângulos alternos externos. Então, lembra que alternos é porque cada um está de um lado da reta transversal. E externos, nesse caso, porque eles estão do lado de fora das retas paralelas. Que é o caso aqui, ó, do ângulo A e o ângulo F, representados, né, pela mesma cor, que o ângulo A é igual ao ângulo F. É uma propriedade, porque eles são alternos externos.
Da mesma forma que o ângulo B e o ângulo E, representados ali pela mesma cor, eles também têm as mesmas medidas. Vamos lá para o exercício? Colocar isso aqui em prática no exercício? Então, aqui a gente tem, olha só, a medida deste ângulo verde, que é de 60 graus. E a partir dele é para a gente determinar todas as outras. Então, a partir dele, olha só, se eu pegar o ângulo de 60 graus, lá embaixo, na outra reta, este ângulo de 60 graus, ele está do lado oposto, não está? Ele é alterno. E ele é alterno externo. A gente acabou de ver lá em cima que ângulos que são alternos externos, eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui de baixo é de 60 graus. Agora, voltando aqui, ó, nessa região, a gente pode fazer assim ainda, ó. Agora é aquilo que eu falei para você, não se preocupar com aquelas propriedades. Porque a gente sabe que se eu pegar todo, eu vou fazer maior aqui o ângulo, ó, esse ângulo aqui, né, a representação dele. Repara, ó, se eu pegar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, você viu que formou uma circunferência? Quer dizer, então a soma de todos esses ângulos tem que ser igual, né, a 360 graus. Lembra que 360 graus é a forma como uma circunferência foi dividida para determinar a medida de cada ângulo? Então pensa comigo, olha, o ângulo aqui, ó, determinado pela reta R, se eu pegar este ângulo mais este ângulo que eu sei que mede 60, ele não dá meia volta? Meia volta da circunferência não é igual a 180 graus? Não é? Se a circunferência toda tem 360, meia volta é 180. Então eu sei que esse ângulo mais 60 dá 180. Olha só, pela lógica eu consigo determinar, e sem fazer conta, né? Dá para fazer conta mental aqui, ó. É 120 graus, porque esse ângulo mais esse dá 180 graus. A mesma coisa se eu pego a reta T de referência, essa reta aqui, ó. Esse ângulo que eu acabei de descobrir que vale 120, mais esse ângulo que eu ainda não sei a medida, olha, os dois juntos também formam a meia volta, e meia volta de uma circunferência é 180 graus, ou seja, 120 mais quanto que dá 180? Mais 60. E aí eu descubro que, olha, esses dois ângulos, eles têm as mesmas medidas, aquela propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, né? Eles são iguais. Da mesma forma que, olha, vou apagar aqui que o 360 era quando era a circunferência inteira, né? Agora eu quero determinar essa medida aqui, ó, esse ângulo. Vou usar a mesma lógica. Se eu pego o ângulo que eu já sei que mede 60 graus, junto com esse ângulo que eu acabei de passar a caneta aqui em cima, os dois juntos dão um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Então aqui também é 120. 120 graus. E aqui, se aqui é 60, aqui também vai ser 60 graus. Se aqui é 120, aqui também vai ser 120 graus. Porque a gente está tratando de retas que são paralelas e uma única reta transversal. Então, o ângulo que é determinado lá em cima é o mesmo ângulo aqui embaixo. Se esse ângulo mede 120 graus, este também mede 120 graus. E aí, a partir disso, olha só, todos os ângulos, todas as suas medidas foram determinadas. E aí, gostou?